Boa noite, boa noite. Olha nós aqui de novo. Boa noite, pessoal. Hoje é uma live super legal, diferente, que eu confesso que eu pessoalmente aguardei muito, porque a gente vai conseguir ver um outro lado. Olá para quem está chegando. A gente vai conseguir ver um outro lado da enfermagem americana, né? A Chandelle, ela é uma enfermeira brasileira que foi para os Estados Unidos e tem desenhado aí uma trajetória super diferente, incrível, que eu admiro muito. Então, para mim, assim, é um prazer poder recebê-la e também um prazer poder, através desse Instagram aqui, contar para vocês que o céu é o limite, né? Para quem gosta de estudar, para quem se dispõe a desafios, a gente pode ser um enfermeiro que a gente nem sonhou na graduação, né? Então, boa noite, gente. Esse horário eu sei que é melhor para vocês, né? É difícil eu conseguir adequar essa questão de horários, porque tem o convidado, né? Tem as minhas coisas da minha rotina aqui, então, infelizmente, a gente não consegue estipular um horário para as lives, mas a gente vai fazendo conforme é possível e fica tudo gravado aqui, tá bom? A Chan já chegou, então eu vou chamá-la. Boa noite para todo mundo que já tá aí. Eu espero que o som esteja bom. Hoje eu tô num lugar diferente. Caso tenha alguma dificuldade, vocês vão me avisando, por favor, tá bom? Vamos lá. Pronto, já chamei. Vamos aguardar a nossa convidada mais do que especial dessa noite. É a Chandelle. Olá! Bem-vinda, boa noite. Boa noite, deixa eu só botar um filtro para esconder minha cara, porque tá das melhores hoje. Filtra a vida. Pronto. Fica à vontade. Olha aí. Bem-vinda, viu? Muito obrigada por você ter aceito o convite, por você dispor do seu tempo, que eu sei que não é um tempo assim à vontade. Você tem milhões de atribuições aí, mas você se propôs a vir compartilhar com a gente a respeito da sua vida profissional, dos seus desafios. Eu tenho certeza que isso vai causar um grande impacto em quem está aqui sonhando com o que pode acontecer após chegar aí nos Estados Unidos. Então, obrigada. Você tem a palavra aí para você se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho quem é a Chandelle, o que a gente pode esperar dessa noite. Então, primeiramente, um prazer estar aqui. Eu acho incrível a tua iniciativa de incentivar e tentar inspirar os enfermeiros brasileiros. E é a mesma iniciativa que eu tive quando eu fiz o meu Instagram. Eu acho que é bem para isso mesmo que a gente está aqui, sabe? Para mostrar que é possível e que tem um mundão lá fora do Brasil dos enfermeiros. Então, como a Angélica falou, primeiramente, bem-vindos. Obrigado por estarem aqui nesse bate-papo com a gente. Então, meu nome é Chandelle Ramos, eu sou brasileira, gaúcha, e eu moro nos Estados Unidos há 15 anos. E há 8 anos eu sou enfermeira anestesista. Então, a gente vai bater um papo, vou explicar para vocês como é que foi a minha transição de carreira para cá, quais são os requerimentos para conseguir entrar num programa de anestesia, como é que é a prática e tudo mais. Muito legal. Conforme as perguntas forem surgindo, se forem pertinentes ao assunto que a gente está falando naquele momento, a gente já vai respondendo, senão eu deixo para o final e faço uma geral das perguntas, tá bom? Porque o pessoal sempre traz questionamentos novos, diferentes, porque são pontos de vista diferentes. Eu acho muito interessante que eles participem ativamente. Eu já vi até que tem uma perguntinha ali, eu já vou consultar já. Tá então, eu não aguentei e eu fui checar uma live que você fez esses dias porque eu estava muito curiosa.
E aí, só para dar uma introdução assim para o que você vai falar, eu vi que você foi para os Estados Unidos recém-formada, você estudou aqui no Brasil como nós, você foi através do seu casamento, né? E fez a validação quando você estava nos Estados Unidos. Então você passou pelo processo de validação como nós, só a parte imigratória que teve uma facilitação aí, não posso dizer que foi uma facilidade porque não tem o sponsor, né? Mas eu acho que sem dúvida é uma facilidade bem grande, porque eu até diria que às vezes a parte imigratória é a parte mais complicada de pensar, né? Porque a validação do diploma ela consome bastante tempo, ela dá trabalho, ela é cara, mas a parte imigratória eu acho que é a parte que a pessoa tem mais dúvida e dá mais dor de cabeça, né? Então eu fui abençoada dessa parte, eu não precisava me preocupar não. Verdade. Eu acho que o que pode ter te trazido mais benefício, essa questão da sua parte migratória ter sido diferente, foi que você teve mais liberdade no sentido de escolha mesmo, né? De lugar para trabalhar, onde você queria morar, onde era bom para ti. E quando a gente está fazendo esse processo pelo sponsor, a gente fica um pouquinho refém das propostas que chegam até a gente, né? É claro que muitas vezes dá certo, assim, o Estado, algumas pessoas conseguem, mas em geral o nosso início a gente não consegue muito escolher. Então você já teve esse benefício aí que eu creio que foi legal, né? E o que tá tudo bem não poder escolher, porque não é porque tu começou que ficar lá o resto da vida. Então, exatamente. É como quando a gente se forma aqui no Brasil, você escolhe o seu primeiro emprego. Exatamente. Você pega o que vier e dá graças a Deus. E aí, conforme você vai criando um currículo, né, uma história como enfermeira, aí tem um momento que você fala, peraí, agora eu não sou mais escolhido. Agora eu posso ter aqui as minhas prioridades, enfim. Então eu vi que a sua trajetória assim foi basicamente como a nossa, né? Eu queria te perguntar a respeito disso, assim, porque é um monstrinho desse processo. Como foi sua preparação para o NCLEX? Se foi tranquilo com o que você tinha estudado no Brasil? Se é parecido com o que você vê aí a gente falando? Como que foi isso? Só para a gente conseguir entrar mesmo no assunto. Eu acho assim, eu acho que tudo depende há quanto tempo você formou, porque como eu era recém-formada, eu fazia menos de um ano que eu tinha me formado, então o NCLEX para mim foi a parte mais tranquila. Eu estudei por uns 2 meses só, eu digo só comparado com o TOEFL, porque o TOEFL eu estudei muito mais tempo, eu não passei na primeira tentativa, então comparado com o TOEFL, o NCLEX para mim foi bem mais tranquilo, mas eu atribuo isso ao fato de eu ser recém-formada. Eu acho que quando faz mais tempo que tu tá fora do mundo acadêmico, eu acredito que tu acaba tendo mais, não dificuldade, mas tem que se preparar um pouco mais para a prova. Mas eu comparo o NCLEX, é como se fosse, é que nem, sabe quando tu já sabe dirigir, tu vai fazer autoescola? Às vezes o fato de tu saber dirigir, ela acaba dificultando o teu processo de fazer uma prova, entende? Então é isso. Então eu acho que para o NCLEX tu tem que meio que esquecer de como que tu faz, principalmente no Brasil, porque a prática do Brasil é diferente daqui. E meio que memorizar o que está ali nos livros. Mas uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer é pegar um livro do NCLEX de cabo a rabo e querer estudar de cabo a rabo, sabe? Eu acho que é muita coisa, né? Muita coisa. Tu vai ficar sobrecarregado, vai ficar apavorado e não vai dar certo. O que eu fiz eu peguei um livro de questões e eu ia respondendo questões, e conforme eu errasse, daí sim, eu voltava e revisava aquela parte que eu tinha errado. Mas eu acho que não vale a pena tentar estudar o livro de cabo a rabo. Eu acho que não vale a pena não. Legal. Eu acho que depende muito da disponibilidade, né, da pessoa, de tempo também. Uma geral, assim, disponibilidade, se ela consegue ter mais tempo para estudar ou se a previsão dela de prova é mais rápido, se ela escolhe o Saunders, que é um livro desse tamanho, ou o Kaplan, que ele é menorzinho. Então, aí é uma coisa muito pessoal, né? A pessoa vai ter que avaliar qual é o conhecimento dela prévio, como ela se sente preparada ou não, se ela tem facilidade para estudar ou não.
Então tem que ir vendo caso a caso mesmo. Mas eu fiz parecido com você. Apesar de eu já ter muitos anos de formada, eu dei uma revisada geral. Eu não consegui estudar os Sounders, por exemplo, inteiro. Eu achei pesadão também, concordo plenamente. Então você foi para os Estados Unidos, recém-formada, conseguiu seu NCLEX, que você falou aí que foi uma coisa mais de todo o processo, não foi tão aterrorizante para ti, você conseguiu passar, fez a prova de inglês, que é um desafio. Eu vejo aqui pelo contato que eu tenho com as pessoas que o inglês é o mais desafiador mesmo, porque a gente no Brasil não tem essa... Um chiadinho aqui. Fui eu, Ok. Deixa eu acessar. Tá chiando um pouquinho ainda. Eu não tô te ouvindo. Não, tá um pouquinho chiado. E tenta desligar seu fone. Então, por favor, se alguma interferência. A gente já vai consertar aqui, pessoal. Aí, parou o barulho. Cessou o som, mas melhorou? Eu não te ouço. Ah, sim. Clareou. Ficou ótimo. Porque eu tirei o fone. É que eu recebi um text message, eu acho que foi o text message. Aí, deu uma embaralhada no geral. Acontece. Então, assim, aí você fez... eu tava falando que a parte... Pode se ajeitar aí, eu vou concluindo. Que eu tô te ouvindo. Quando você fala, eu tô te ouvindo. Que o inglês é desafiador mesmo, porque infelizmente no Brasil a gente não tem um inglês fundamentado na escola. A gente tem na grade curricular, mas infelizmente a gente não aprende, a gente não tem o hábito de estudar. Isso tem mudado, né? O acesso à educação hoje em dia está melhor do que na minha infância, por exemplo. Mas não se assuste. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma das meninas que eu acompanho falando: eu não consegui pegar a nota do IELTS. Eu falei: tá tudo bem, você não tá diferente de ninguém. Você só vai ter que estudar e é um processo, né? E assim, eu acho que o que me fez... O principal problema que eu tive para passar no TOEFL foi... Quando eu vim para cá, eu já estudava inglês há 5 anos. Eu já tinha... Só que no Brasil o meu inglês era avançado. Aqui o meu inglês era intermediário. Só que eu acho que uma coisa que as pessoas confundem muito é tentar estudar para as provas de proficiência de inglês fazendo um curso para ser fluente em inglês. E tu não precisa ser fluente em inglês para te passar numa prova tanto no TOEFL quanto no IELTS. Tu tem que saber ter o inglês suficiente para passar na prova. E o meu erro foi esse. Eu estava estudando enlouquecidamente como se eu tivesse que ser fluente. Tu não tem que ser fluente. A fluência vai vir com o tempo. Tu tem sim que conhecer a prova muito bem. Eu sempre digo que tu tem que ser um expert na prova, não importa que prova que é. Se é o TOEFL, o IELTS, o NCLEX. Tu tem que saber como é que eles vão perguntar, que tipo de pergunta que eles gostam de fazer, que resposta que eles querem. E foi por isso que eu gosto que eu recomendo geralmente as pessoas estudarem questões, porque é assim que tu vai aprender sobre a prova em si. Então, a dica que eu sempre dou é tudo muito... É a estratégia da prova mesmo, não é saber o inglês perfeito. Sim, verdade. A Rebeca tá falando aqui, fluência sim, mas a gente quer ser nativo falando para passar na prova, não. Você tem que tentar falar naturalmente durante a prova lá, mas assim, você não precisa falar tudo 100%, né? Ninguém vai exigir isso. E tu nunca vai ser 100%. Eu tô aqui há anos, eu já fiz um mestrado aqui, eu tô fazendo um doutorado, e eu dou oi, as pessoas sabem que eu não sou daqui, e eu falo coisa errada, e de vez em quando me corrigem, e tá tudo bem. A gente é estrangeiro, e tu tem que ter orgulho de ser estrangeiro, tem que ter orgulho do teu sotaque, e tu tem que ter orgulho. E quando porque se alguém tiver preconceito por causa disso, tu sempre pergunta: e tu, quantas línguas tu fala mesmo? Porque sempre vai ter aquelas pessoas que vão atribuir o fato de tu ter um sotaque ou de tu não estar falando o inglês 100%
vão atribuir isso a como se fosse estúpidas. E não é que a gente é uma segunda língua que a gente aprendeu adultos e é normal e tá tudo bem. E a gente tem que ter orgulho disso. E é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, né? É um país tipicamente que recebe imigrantes do mundo inteiro. Então, assim, o nosso inglês, perto de algumas outras nacionalidades, até que é mais suave, né? Eu ouço outras pessoas de outros países falando inglês que, claro, que no meu ponto de vista é muito mais difícil. Então, tá tudo bem, vamos ser menos críticos, né, com a gente mesmo. Tá tudo bem. Às vezes o preconceito tá na gente até, sabe? Tem vergonha de falar porque não sabe tudo, porque tem o sotaque, e eles não estão nem aí. Desde que eles entendendo o que tu quer dizer, tá tudo bem, sabe? Então, uma coisa... que bom. Isso deixa o nosso coração de quem tá aqui prestes a enfrentar os plantões americanos muito mais tranquilo. Eu já tenho isso em mente, mas é um trabalho que a gente tem que ficar fazendo o tempo todo na nossa mente, né? Não, e uma coisa assim que eu sempre gosto de contar essa história. Então, passei no TOEFL, comecei a trabalhar, estava trabalhando, só que assim, os hospitais, principalmente a área de hospitalar, tem muito estrangeiro. Tem funcionário de tudo quanto é canto do mundo. Onde eu comecei a trabalhar, em Illinois, tinha muito indiano. E indiano, apesar da língua oficial deles ser o inglês, eles têm um sotaque bem pesado. Aqui a gente pega muita prescrição por telefone. Tu liga pro médico, o médico te dá uma prescrição e tu põe a prescrição no computador e tá tudo bem. Só que daí eu sempre digo que no telefone tu perde 80% da comunicação, né? Porque tu só tá ouvindo uma voz ali. Eu teve diversas vezes que eu tive que dar o telefone para um colega americano para ele ouvir e ver o que era a prescrição, porque eu não podia correr o risco de estar dando uma coisa errada pro paciente, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ninguém vai falar, você é menos capaz por conta disso. Você está no processo de adaptação, né? As pessoas sabem disso. Bem pelo contrário, eu acho que eles, principalmente na área hospitalar, por eles saberem como foi para chegar até lá, eles te veem como eles sabem o quanto tu lutou para chegar onde tu tá. Eles sabem que tu lutou mais do que eles geralmente lutam. Então, eu acho que na área hospitalar tu é bem reconhecido, tem um reconhecimento em relação a isso. Nossa, que bom. Olha aí, pessoal, acalmem os coraçõezinhos, porque vai dar tudo certo. Então, aí você passou no NCLEX e foi em busca do seu primeiro emprego, né? Eu vi também que você já queria anestesia, que era algo que já estava aí no seu coração, que você não precisou pensar para isso. Quando você chegou aí, você já tinha um objetivo, né? Então, considerando esse objetivo, conta para o pessoal, para mim também, que eu sei que vão surgir outros detalhes aí. Como foi isso? Como foi arrumar o seu primeiro emprego como enfermeira aí? Porque você não tinha trabalhado no Brasil, né? Então, você enfrentou duplamente um desafio de ser enfermeira pela primeira vez num outro país. E em qual área você foi trabalhar? Como que foi esse primeiro approach, né? Então, antes mesmo de eu terminar a faculdade de enfermagem, eu sabia que eu queria fazer uma pós-graduação, queria continuar. Então, eu comecei a pesquisar sobre mestrados. E onde a gente estava em Illinois, onde o meu noivo, naquela época, ele estava morando em Illinois, por isso que eu fui para Illinois, né? E tinha um grupo de enfermeiros brasileiros, que inclusive uma delas eu vi que estava ali, ó. Que ela tá aqui no Texas agora comigo, que é a Babi. Enfim, tinha um grupo de enfermeiros que a gente acabou conhecendo. E um deles, ele era o gerente no bloco cirúrgico de um hospital. E daí eu lembro que um dia, por ele ter bastante experiência, ele era mais velho, enfim, a gente foi almoçar com ele. E eu perguntei para ele, me dá uma dica, que área que tu acha que é uma boa área para eu me concentrar? E daí eu lembro que ele disse, as melhores áreas de enfermagem aqui são anestesia ou travel nurse, que basicamente tu viaja, tu fica 3 meses em cada lugar. E então, ele na verdade, que me apresentou a anestesia, porque eu nunca nem tinha ouvido falar, né? Porque aí no Brasil, como não tem, eu nem passava na minha cabeça que teria aqui. E daí que eu comecei a pesquisar sobre anestesia, e ainda na faculdade de enfermagem, para ver como é que eu tinha que seguir os próximos passos.
Então, para Uhum. tu precisa tem requerimentos para que tu possa aplicar no programa, para o programa de anestesia. Uhum. E um desses requerimentos é que tu tenha pelo menos 1 ano de experiência em UTI, de preferência adulto. Então, eu sabia que eu tentei começar na UTI, mas quando eu apliquei no hospital onde eu apliquei, o pessoal dos recursos humanos, eles acharam que por eu ser recém-formada e estrangeira, que a UTI seria muito estressante para mim no início. Então, Uhum. acabei começando a trabalhar numa unidade semi-intensiva cardiotorácica. E eu fiquei lá por 6 meses, eu fiquei só o tempo mínimo para conseguir transferir para uma UTI. Daí, quando eu completei os 6 meses, eu transferi para uma UTI coronariana. Entendi. Você tinha um objetivo, você foi vendo as oportunidades que estavam sendo oferecidas naquele momento para uma recém-formada, né? E aí você foi indo até que você chegou naquele alvo. Eu creio que seja exatamente assim. A gente tem que saber o que a gente quer, mas também tem que saber que não é no nosso tempo, né? Que às vezes a gente tem que dar uma volta, sempre no foco no que a gente busca, mas assim, às vezes a gente tem que ir pelas beiradas ali para achar o nosso lugar. Então a gente tem que ter paciência e ser generoso com a gente mesmo, né, Chan? Porque às vezes a gente se cobra muito, tem muita pressa e aí acaba que não dá certo, a pessoa fica desesperada e as coisas não vão acontecendo, não é? Eu acho assim, tu não pode ter pressa e tu não pode esperar que o processo vai ser agradável. Porque geralmente não vai ser agradável. Tipo, por exemplo, você validação do diploma e tentando o processo imigratório. Não é agradável, é estressante, dá vontade de desistir, tem coisas que não dão certo e tá tudo bem. Tu não tem que pensar, tu tem que concentrar na tua meta, não no processo. O processo vai passar por área. Exatamente. Tem que saber que vai dar ruim em algum momento, porque todo mundo dá. É difícil alguém que teve um processo liso do começo ao fim e que tá tudo certo, que você vai fazer de novo. E uma hora vai dar certo, uma hora você chega lá, né? Exatamente. O pessoal tá concordando aí, porque dinheiro é difícil. A gente sabe que as coisas em dólar, né? A gente tem que pagar muita coisa em dólar aqui, o salário do enfermeiro do Brasil não colabora. Mas vai fazendo conforme a sua condição naquele momento. Dá para pagar essa taxa? Paga. No mês que vem dá para pagar outra coisa? Paga. Se não der, deixa para o outro. Mas assim, se você for fazer na medida que dá, uma hora conclui. Né? Então, uma hora a gente chega lá. Aí tu arrumou essa vaga na UTI, ficou lá, teve a sua experiência, e aí você falou, pronto, agora eu vou aplicar para o meu mestrado. Né? Esse era o seu caminho. Só para o pessoal entender, Xan, aqui no Brasil a gente tem especialização, mestrado e doutorado, né? Aí nos Estados Unidos não existe especialização, é isso? Não. Não existe como no Brasil. Por exemplo, eu quando estava na UTI, eu fiz uma especialização em UTI, só que basicamente aqui o que tu faz? Para te fazer essa especialização, tu trabalha um tempo naquele departamento. E daí, o que eu fiz, eu trabalhei 1 ano na UTI, daí eu já era elegível a fazer a certificação de UTI. Então, basicamente, tu é como se tu tivesse uma especialização, mas tu não fez curso nenhum, tu fez a prova. Entendi. Que são as enfermeiras certificadas. Exatamente, eu era uma Critical Care Registered Nurse. Então, eu era uma enfermeira de UTI especializada. É a mesma coisa, é especializada, mas eu não faço nenhum. E tem de pediatria, e tem de bloco, tem de várias áreas. Isso incrementa na questão salarial? Qual é o ponto positivo de você ter essa certificação? Você vai lá, você aplica para uma prova que não deve ser fácil, focada naquele cenário, e aí você tem um diferencial no seu nome, ali no seu currículo, mas na prática o que muda? Primeiro lugar pro hospital. O hospital, porque não é uma prova, acho que uns $500. O hospital paga para ti. Ele paga porque tem uns cursos preparatórios de final de semana, coisa assim, eles pagam isso para ti também, porque para eles, pro hospital, conta pontos, quanto mais enfermeiros certificados eles tiverem. Aumenta muito pouquinho o salário. Eu nem lembro quanto aumenta. Eles pagaram o processo para mim, mas o motivo que eu fiz não foi para ganhar mais, foi porque para anestesia.
Anestesia. Então foi por isso que eu fiz. Se eu não fosse fazer anestesia, provavelmente eu não teria feito, porque essa prova comparada com o NCLEX, sim, foi difícil. O NCLEX não é nada comparado com essa. Essa Uau! é difícil. Mas o motivo que eu fiz não foi pensando no salário, porque aumentou, acho que $1 ou $2 por hora, aumentou muito pouquinho. E daí tu ganha uma placa na unidade, aquela coisa toda. Melhora o seu currículo, né? Melhora as suas certificações. A Rebeca está até perguntando aqui, como se fosse uma pós-graduação nossa. Eu entendi que sim, só que você não frequenta a escola, você aproveita a sua experiência e você vai lá e prova diante de um teste que você realmente tem aquele conhecimento, é isso? E tem que estudar, porque não é fácil, não. É como se fosse uma especialização sem aula, entende? Tu só faz, tu estuda por conta e tu vai lá e faz a certificação. Porque se tu não estudar, tu não consegue passar, não, porque ela é bem difícil, não é facinha, não. Beleza. Aí, então, tem tem as especializações, que é essa situação que você expôs pra gente. Aí, o mestrado e o doutorado. Quando você... o mestrado, ele vai te dar a oportunidade de você ter mais autonomia como enfermeiro, é isso? Porque na especialização você vai fazer exatamente as mesmas coisas que você já fazia na unidade. O que muda? Né? Quando tu faz... Eu lembro que quando eu fiz a minha prova, a minha certificação, quando eu tinha os estudantes de enfermagem, assim, eu dava aulas e aulas para eles, porque estava tudo na minha cabeça ali, porque eu tinha estudado. Então, te dá mais... tu fica mais confortável e tal, mas a autonomia não muda, não. Talvez você acabe sendo criticada por eles, tipo, a equipe médica notar que tu tem conhecimento. Mas é só isso. Então, o mestrado. Uma dúvida que muita gente tem é: eu preciso fazer o mestrado primeiro para depois fazer doutorado? Não. Para te fazer um doutorado, o requerimento é um bacharelado em enfermagem, tá? Então, tu não precisa. E daí, então, tu pode fazer tanto um mestrado quanto um doutorado para ser um nurse practitioner, para ser enfermeira anestesista, para ser parteira, que é midwife. Dentro do Nurse Practitioner tem várias sub-áreas. Tem Critical Care, tem Mental Health, Family, tem várias áreas. Mas então, assim, para todos esses que a gente chama de Advanced Degrees, pode ser tanto mestrado quanto doutorado. E tu pode pular o mestrado. Inclusive, a anestesia, a partir de 2022, não vai mais formar mestres em anestesia, vai ser só doutorado. Mas na prática não muda muito, não. O que muda entre um curso e outro, por exemplo, é a duração. O doutorado, geralmente, ele tem um foco mais voltado à pesquisa e liderança. Pelo menos na anestesia. Não sei se no Nurse Practitioner é a mesma coisa. E realmente, tu muda, é como se tu tivesse mudado de profissão. Assim, muda da noite, do dia para a noite a tua autonomia. Tanto como nurse practitioner, quanto como enfermeira anestesista, que é a minha experiência, né? O nurse practitioner, por exemplo, ele pode ter o seu próprio consultório. Ele não precisa nem ter, dependendo do estado que ele está, ele não precisa nem ser vinculado ao médico. Ele pode ter o seu próprio plano de saúde, paga tudo bem. Então, muda totalmente. Uau! É muito interessante eu vendo você falar, porque assim, parece uma outra profissão, parece uma outra realidade. Porque aqui no Brasil, por mais que a gente estude, eu só tenho especialização aqui, mas eu vejo muitas pessoas que têm mestrado e até doutorado, mas assim, começa a dar aula em universidade e tal, mas tem uma hora que a pessoa, ela alcança um nível ali, um nível comparado aos Estados Unidos bem inferior e que ela não consegue ir além, porque é a questão da autonomia mesmo, a questão da legislação, enfim. E aí, você falando, eu penso que o céu é o limite, porque se a pessoa realmente gostar de estudar e tiver vontade de trabalhar e for um profissional preparado, ela pode ganhar o quanto ela quiser, financeiramente falando, ela pode trabalhar na área que ela quiser com autonomia que a gente nunca viu aqui. Então, assim, eu fico, nossa, encantada. É muito legal saber que a gente tem essa oportunidade, né? Tá aí, é só a gente ir atrás, né? E uma coisa que os americanos muito me perguntam, quando eu falo para eles que aí no Brasil não tem enfermeira anestesista, por exemplo, eles sempre me dizem: por que tu não leva para lá?
E eu sempre falo para eles, isso nunca vai acontecer no Brasil. Porque, Terrível. E é interessante porque o próprio enfermeiro tem um certo preconceito, porque quando eu falo que eu trabalho em equipe com médicos anestesiologistas, os enfermeiros já ficam com o pé atrás, achando que os médicos estão mandando no que eu tenho que fazer, sabe? E não é, a gente trabalha como um time, cada um tem uma função, mas todo mundo pode fazer a mesma coisa, porque aqui, assim, o centro é o paciente. E é sabido que tu não consegue tomar conta sozinho, tu precisa de uma equipe de apoio, sabe? Que no Brasil não existe, né? Que a gente não vê isso. Eu acho que aqui tem muita vaidade, né? Eu sempre trabalhei em grandes centros, assim, os melhores hospitais de São Paulo, principalmente os privados. E eu vejo que tem uma glamorização, né, da coisa médica, que eles são muito importantes e eles têm importância, eu reconheço, mas assim, culturalmente parece que eles são pessoas assim, lá em cima e a enfermagem é assim, ó, lá embaixo, tipo, parece que até no falar, a gente vê que muitas vezes tem conflito de comunicação, porque eles não querem nem falar, é terrível essa cultura, né, então aí... Você falando, eu vejo que existe um respeito e uma valorização pela classe da enfermagem que a gente não conhece aqui. Sim, né? Principalmente agora com o COVID, eu acho que a população em geral está ainda mais admirando a enfermagem, sabe? Porque assim, eu não quero também pintar aquele mundo cor-de-rosa. Tem gente... Lógico, são pessoas, né? Por que tu não estudou um pouquinho mais para ser médica? Vão te perguntar isso. Tem gente que quando eu falo que eu sou enfermeira anestesista, eles falam, mas tu é médica, então. Que me irrita um pouco, porque não, eu não sou médica, eu tenho orgulho de ser enfermeira, eu não sou médica. Então, assim, aqui vai ter alguns médicos que vão te olhar com superioridade, porém, comparado com o Brasil, nem se compara, sabe? Porque assim, eu não quero que vocês pensem também que aqui é um mundo cor-de-rosa que tá tudo lindo. Não é. Não. Aqui mas também. Existe a diferença, assim, a quantidade de possibilidade e oportunidade que os Estados Unidos oferece, que é diferente do Brasil. Né? Aqui, como a gente estava falando, tem uma hora que você é barrado ali, por melhor que você saiba, por melhor parteira que eu possa ser aqui, chegar um médico, um residente, ele vai ter mais moral que eu, simplesmente pelo fato dele ser um ZRM e eu ter um Corém. É assim, é uma questão cultural, né? Então, terrível. O pessoal tá aqui, ó. E onde você fez mestrado, doutorado? Então, só para a gente deixar claro isso, como é muito diferente. O mestrado e o doutorado, você, diferente da especialização, você vai ter que frequentar um curso, uma universidade. Você vai ter que aplicar para uma universidade, estudar e depois fazer um teste. É isso? Exatamente. Então, o meu exemplo, por exemplo, eu e alguém me perguntou aonde que eu fiz. Eu fiz em Minnesota. Então, assim, anestesia é uma área muito... Porque, assim, anestesia é essa maravilha que ganha bem, que tu tem autonomia, só que é concorrido, só tem 117 programas no país inteiro, que parece bastante, mas não é, porque o país é enorme. Então, é concorrido, é caro, e basicamente não é tu que escolhe o programa que tu faz, é o programa que tu escolhe. É tipo como o primeiro emprego que a gente tava falando antes. Mas tu escolhe alguns que tu vai aplicar, obviamente, né? Mas aqueles ali, seja o que Deus quiser, o que te admitir, né? Então eu fiz em Minnesota, que é frio que só, por isso que eu tô falando. Não que eu tenha sonhado em morar em Minnesota, que acabei parando em Minnesota, mas enfim. Foi a porta que se abriu, né? Sim, eu fiz o mestrado, então, como eu estava falando antes, para fazer um mestrado, para que tu possa aplicar, tu tem que ter os requerimentos, que são um ano de UTI, no mínimo. A especialização em UTI não é um requerimento, mas basicamente, se não tiver, eles nem te olham, porque a maioria vai ter. Então, os outros candidatos vão ter. Daí tu tem que fazer o teu BLS, que é o Basic Life Support, que é de ressuscitação de adulto, o básico de adulto e o infantil, geralmente. De novo, é um requerimento, mas como todo mundo vai ter, tu tem que ter, porque senão tu não... Quanto mais preparado você tiver para ali na hora de aplicar, mais chances você vai ter, né? Porque assim, tem os requerimentos básicos que são ditados pela Associação dos Enfermeiros Anestesistas, que é um ano e
a UTI americana, tu tem que ter bacharelado em enfermagem reconhecido nos Estados Unidos, ou seja, tu tem que ter validado aqui já, e tu tem que ter uma licença válida em algum estado. Basicamente, esses são os requerimentos que a associação exige. E daí, cada programa, eles meio que moldam um pouco o que eles querem, sabe? Então, é isso. Então, eu fiz, quando eu fiz, 8 anos atrás, foram 27 meses de mestrado. E daí, tu termina o teu mestrado. Daí depende, varia de programa para programa. Mas o programa que eu fiz, o primeiro ano foi didático. Então, eu tinha aula de manhã e de tarde, todo dia. Final de semana eu tinha... E daí, depois do primeiro ano, eles começam a mesclar a residência com aula. E daí, quando vai chegando pro final do programa, tu só tá no hospital. Daí tu só tem que vir pra faculdade só para fazer a tua dissertação, trabalhar na tua dissertação, se encontrar com o teu orientador, coisas assim. E daí, quando tu termina, assim como para enfermagem, tu tem que fazer o NCLEX para conseguir tua licença. Para anestesia, eu tenho que fazer uma prova para conseguir a minha licença também. E essa prova, assim, também foi bem difícil. Então, isso que eu estou dizendo, a NCLEX não é tão difícil, não, pessoal. Se preparem, porque se vocês quiserem continuar além de... Vai ter coisa mais difícil pela frente. Não acha que estudar para a prova acaba por aqui, né? Na verdade, é uma preparação para o que vem, dependendo da sua ambição profissional, né? Mas que tá tudo bem, porque tá tudo bem, tu vai ficar trabalhando de enfermeiro, tá ótimo, tu vai ter uma... Lógico. Vida, boa. Vai aonde quer ir, né? Cada um tem... Sim, exatamente. Mas... Por isso que eu quis trazer você, porque você justamente é esse outro ponto, sabe? A gente tem muitos casos e que já, comparando com o Brasil, ser um enfermeiro regular nos Estados Unidos já abre, assim, uma oportunidade gigante de qualidade de vida e tudo. Mas você vai, como você foi além, é justamente esse ponto de mostrar para o pessoal que se a pessoa gosta de estudar, tem muita gente que gosta de estudar e desanima aqui. Que, tipo, não vai mudar muito no dia a dia, né? Saber que aí, se você colocar a cara no livro mesmo e se apertar naquele momento, você falou que tinha que ir para a escola todos os dias, com certeza não foi um momento fácil. Teve muito desafio, né? Eu falo para todo mundo que esses 27 meses de mestrado foram os piores 27 meses da minha vida, porque... E eu não tinha filho, não tinha nada, era só eu e meu marido. Mas é uma pressão psicológica, assim, porque... Primeiro tu não tá ganhando, primeiro tu tá tipo, alguém perguntou se eu trabalhei. Não, eu não trabalhei, porque teve colegas meus que trabalhavam no final de semana. Eu não recomendo, porque é muito puxado, eu acho que tu precisa ter sabe, tu não precisa se preocupar com o trabalho, porque dependendo do programa que tu for selecionado, ele varia de 40 a 180 mil a anestesia, né? O doutorado agora. Mas dependendo de onde tu for, tu pode evitar de aplicar para esses programas mais caros, né? O que eu fiz era um programa barato. E aqui a taxa de juro de crédito educativo é muito barato, sabe? É isso que eu queria te perguntar. Como que é acessível? Por exemplo, todo enfermeiro aí tem acesso a um crédito educativo? Se ele quer estudar, mas ele não tem grana para bancar, porque o orçamento dele já está justo, né? Ele tem como pegar um dinheiro financiado? Como que é isso? Tudo depende, assim, como eu falei, eu não tinha família e o meu marido está trabalhando ainda. Então, a minha experiência foi o seguinte: eu consegui um crédito educativo do governo, eles te liberam uma quantia, baseado no programa que tu está fazendo, eles liberam uma quantia. Tu não é obrigado a pegar toda aquela quantia, se tu não quiser, porque daí tu vai ficar devendo mais, né? Eu pagava 5,9% ao ano de juros, então era muito baixo. E daí, caso o governo está te oferecendo não for suficiente, digamos assim, que tu não é casada, tu tem filho, tu tem que sustentar, a tua vida continua, né? Tu pode, além disso, ainda fazer um empréstimo privado. É mais caro que esse de 5,9%, porém, comparado com as taxas de juros no Brasil, não se compara.
Então, é acessível e tudo depende de tu se programar, porque tu pode se programar e guardar um dinheiro antes, ou se realmente, se for necessário, tu tiver que trabalhar. Eu trabalhava no final de semana e que terminava. Mas se tu tiver a possibilidade de não trabalhar e só ficar com crédito educativo, eu recomendo. E muito chato. Sim, no nosso caso, que está chegando, trabalha aí, cumpre o seu contrato, se estabiliza, né? Aí o cônjuge vai também entrar no mercado de trabalho, vai se organizar, e se for viável para você depois dar uma parada no trabalho, ou de repente fazer alguns plantões mais avulsos, aí você vai ver o que cabe dentro da sua vida aí pessoal, da sua família, enfim. Teve uma pergunta falando se você teve uma prova para entrar no mestrado. Foi só entrevista, né, Acha? Para entrar no mestrado, varia de programa para programa também. Eu apliquei, no ano que eu entrei, porque eu apliquei 2 anos separados. O primeiro ano eu não consegui. O segundo ano foi que eu apliquei em 3 programas e consegui entrevistar nos 3 e fui admitida em 2. Então, nesses 3 programas que eu entrevistei, 2 deles, aliás, 2 deles foi entrevista só. Eles olham o teu currículo, claro. Quando eles te chamam para entrevista, já é porque eles já se interessaram por ti. E eles a entrevista vai ser uma entrevista interpessoal, eles querem saber qual a tua personalidade. E no meio da entrevista eles fazem algumas perguntas clínicas. Clínica direcionado à tua área à tua UTI. Tipo, eu era coronariana, eles me perguntavam coisas cardíacas, eles iam me perguntar neuro, porque eu não ia saber. Tá. Enfim. Só que assim, 2 desses programas foi isso. Num terceiro programa que eu apliquei, foram 4 horas de entrevista. Uma era para personalidade, daí tinha outros que eram cenários de clínicos, e no final ainda tinha uma dissertação sobre mim. Mas eu não conheço nenhum programa que tenha prova. Tipo um vestibular, né? Mas pode acontecer, né? Quando eles fazem as perguntas clínicas, não deixa de ser uma prova, como se fosse uma prova oral, né? É muito mais difícil, inclusive. Você tá ali, né? Como é que se vira se não souber? Como vira pra se sabe? Enfim. Você tem que ter uma maturidade como enfermeiro para você saber comunicar dentro do que você tem de bagagem, né? Também. Porque tem gente que sabe muito, mas não sabe expor também. Tem isso, né? Perguntas bem básicas. Então, eles querem o básico mesmo. Eles não vão perguntar nada de outro mundo, assim, sabe? Mas não tem prova. Teve uma pergunta... Ai, que bom. Então, bom, tem que estar preparado, mas o fato de não ter a prova não vai ser fácil, né? Uma pergunta interessante. O fato de ter mestrado no Brasil muda alguma coisa? Colabora em alguma coisa para essa chegada aí, para a autonomia do enfermeiro? Para fazer um mestrado aqui ou para vir trabalhar? Você, por exemplo, se eu tiver um mestrado aqui no Brasil, eu chego para ser enfermeiro aí nos Estados Unidos. Na prática muda alguma coisa? Meu mestrado vale algo? Depende, porque eu acho assim, se tu vier com sponsor, eu acho que não muda muito. Mas depois que tu... Porque assim, tem lugares aqui que eles é baseado na tua experiência, não importa se a tua experiência foi internacional ou não. O problema é seu conhecimento, né? Quando é sponsor, às vezes eles não faz diferença, né? Porque como eles estão investindo em ti, eles acabam não tendo aquela diferença. Mas se for o hospital for um sponsor, eles, dependendo da tua escolaridade, da tua experiência no Brasil, ele aumenta o teu salário, tu ganha mais. No meu caso, eles fizeram um incremento no salário que seria o mínimo devido à minha experiência. Não é assim, nossa, o dobro do salário, mas já faz uma diferença quando você calcula aí anual, né? O sponsor é um hospital ou é uma agência? É um hospital que eu fui contratada através de uma empresa. Entendi. São aquelas direct hire. Mas funcionária eu sou funcionária do hospital. É a melhor opção. Melhor cenário, né? Sim, porque quem paga a agência não vai ser tu, quem vai pagar a agência é o hospital. Então, é a melhor opção. Então, na verdade, esse ajuste que tu teve, provavelmente foi o hospital que te deu. Porque... Isso, e os benefícios também. Você vê, comparando com o pessoal que vai por agência,
Você vê que tem algumas vantagens. Eu sempre falo que o melhor é o que vai te levar. Se de repente você não conseguiu um emprego com direct hire, mas você conseguiu uma agência, e tem algumas agências que patrocinam a questão da validação, das provas, vai com tudo. O importante é você ir. Né? Depois você vai achando outras possibilidades. Mas quanto mais você tem aqui no Brasil, mais fácil você arrumar um emprego melhor. Se você já tem o seu IELTS, seu NCLEX, se você tem experiência, né? Então, claro que quanto menos você tiver, você vai ficar com menos oportunidade. Na vida, assim, né? Eu queria te perguntar quais foram os maiores desafios do momento lá que você estava fazendo o seu mestrado. Você falou que foram os meses mais difíceis da sua vida, né? Sim, então assim... Em que sentido, assim, que foi desafiador? A parte mais desafiadora é de tu sair de uma área onde tu é expert, tipo, um lugar onde tu dá referência, eu treino. Eu tinha ido durante a faculdade de enfermagem no Brasil ainda. Nunca mais tinha entrado no bloco. Então, tu chega no bloco, eu não sabia nem onde que eu podia encostar. Então, é isso, sabe? O desconforto do reinício, né? Tu vem daqui pra lá no chão, sabe? De repente não é mais ninguém. Tu é o estudante que não sabe nada mais, sabe? Sim. Então, essa foi a maior... Tem dois lados, né? Tem a parte boa de você respirar e ter a oportunidade de aprender, mas tem que ser humilde no sentido de falar assim, baixar a bola e falar, vou recomeçar, né? Vou tomar uns coices por aí, porque sempre tem, né? Porque toda aquela confiança que tem sendo enfermeiro de UTI, vai tudo por água abaixo. E, tipo assim, era estudar, não tinha... quando eu ficava uma tarde sem estudar, era muito, sabe? Então, e é difícil, é muito difícil. Então, essa parte foi muito exaustiva, assim, sabe? É para quem quer mesmo, né? Para pessoas que estão realmente no objetivo. Não há pelo que eu vejo você falar, não é um objetivo paralelo, é o seu objetivo. É a sua prioridade. Mas é isso que eu sempre digo. Para qualquer coisa, não pensa no processo, pensa no objetivo. Porque todo mundo me fala, mas como é que conseguiu? Eu consegui porque eu sabia que não ia ser assim para sempre. Que a minha vida de enfermeira anestesista fosse que nem o mestrado, daí eu não queria, porque daí a coisa era diferente. Por que eu quero isso, né? Diferente. Eu sabia que a partir do momento que eu tivesse aquela licença de enfermeira anestesista na mão, a minha vida mudaria completamente. Então, tu sempre tem que focar no objetivo principal e não no processo. Porque o processo, a maioria das vezes, não é fácil, não. E como que foi quando você pegou a sua licença, você terminou seu curso, fez sua prova, você passou, e agora você falou, agora tô arrasando aqui, preciso de um emprego para exercer a minha função e colocar tudo que eu aprendi para fora. Você arrumou logo um emprego? Como que é essa questão? Na verdade, eu consegui meu primeiro emprego de anestesista 1 ano antes de terminar o mestrado. Faltava 1 ano para eu terminar o mestrado. Basicamente, o primeiro hospital que eu fiz minha residência, eles me contrataram. Depois da primeira residência. Então, importa muito para mim também, porque eu já conhecia todo mundo, a minha última residência, antes de terminar o mestrado, eu já fiz lá, basicamente já foi um treinamento. Então, essa parte para mim foi... E, independente, mesmo que eu não tivesse começado lá, teria sido simples, porque durante o mestrado ou doutorado que eu faço, tu pipoca de hospital para hospital, porque digamos assim, eu tenho que fazer a minha residência de cirurgia cardíaca, tu vai para um hospital. Agora eu tenho que fazer de pediatria, eu vou para outro hospital. Então, a gente é dinâmica, sabe? Tu pipoca de um lado para o outro. Entendi. Então, network é muito importante, né, Chan? Enquanto na sua caminhar ali, você ir fazendo as amizades, você estar pronta para as relações, porque as relações é que abrem as portas, né? Não, sem dúvida. Faz diferença. A gente fala, o mundo da enfermagem e anestesia é um mundo muito pequeno. Todo mundo conhece todo mundo, aquela coisa, então não se queima com um trabalho ou com alguém, ou durante a residência, que alguém vai lembrar no futuro, sabe, do que aconteceu. Tem que engolir seco algumas situações, porque sempre vai ter alguém
sem educação no nosso caminho, alguém que julga que sabe mais e por isso é melhor. Faz parte, isso é do ser humano, né? Principalmente enquanto tu é estudante. Porque enquanto tu é estudante, para alguém reclamar de ti pro teu programa é um tapa, sabe? Então, realmente, durante o mestrado tem que segurar a onda, assim, sabe? Se alguém te xingar, tu fala sim, senhor. Porque Tudo bem. Porque depois de tu e porque eu teve casos, tipo, tem casos de pessoas que bateram boca com cirurgião e daí foram convidadas a se retirar do programa. E a gente luta tanto para entrar que não custa, sabe, engolir sapo por 2, 3 anos. Depois melhor. Exatamente. É melhor você engolir o sapo ali e não ter grandes consequências do que você querer provar que você, nossa, é muito importante, que você está certo. E aí você ter problemas maiores, né? Vale a pena dar de doido, fim de demência, não é mesmo? Exatamente. Aí o pessoal está perguntando aqui, e o salário mudou muito? Porque assim, eu creio que o salário seja uma questão tão importante, porque aqui no Brasil a gente é tão massacrado, que parece que quando a gente chega aí, a gente ganha na Mega Sena, né? Exatamente. Melhora muito, óbvio, porque o consumo nos Estados Unidos é muito diferente. A gente tem possibilidade de ter coisas que aqui no Brasil são inviáveis, mesmo sendo um enfermeiro regular, mas tem os desafios também, né? Então conta aí para o pessoal como que é essa questão. Porque assim, então, a diferença principal, porque a gente falou muito da autonomia, a autonomia de um nurse practitioner e de um enfermeiro anestesista é similar. O que muda em relação ao nurse practitioner e um enfermeiro anestesista é o salário. A área de enfermagem que mais que paga melhor é a de anestesia. Por quê? Porque o anestesista, seja ele médico ou enfermeiro, ele gera muito dinheiro para o hospital. Então, é um gerador de lucro. Então, é por isso que a gente ganha mais. Esse é o motivo. Conseguem ser recompensados porque vocês fazem mais dinheiro, né? Giram mais. Gera mais dinheiro para a instituição. Então, assim, e é por isso, eu diria que um nurse practitioner, eu acho que o salário em relação ao enfermeiro dobra, e do enfermeiro anestesista triplica ou quadriplica, depende do tá, em que lugar que está. E então, assim, eu sempre gosto de dizer que a média salarial de um enfermeiro aqui recém-formado é entre 30 e 35 dólares, uma média bem média, porque vai depender do estado, vai depender da área, enfim. Entre 30 e 35 dólares por hora é o que tu ganha sendo recém-formado aqui. Então, façam a conta quando ganha um É uma trilha que você tem que percorrer, que não é fácil, você tem que se dedicar muito, mas você sabe que você vai ter um retorno pro resto da sua vida, né? Você vai trabalhar e você vai ter uma condição depois que você vai conseguir usufruir dos benefícios daquilo que você semeou lá atrás. Tudo é consequência, né? Me fala assim, Chan, a questão... Porque como no Brasil não tem enfermeiro anestesista, a nossa referência são os médicos. Né? Eu trabalhei em centro cirúrgico obstétrico a vida inteira. E eu admiro muito os anestesistas, tenho alguns amigos anestesistas, porque assim, na hora que o bicho pega na cirurgia, que a mulher está sangrando horrores na minha área da obstetrícia, quem salva a mulher é o anestesista. O cirurgião pode ser maravilhoso, se o anestesista estiver viajando ali, né, dá problema. Então eu queria que você colocasse assim, comparando com os médicos, que é o que a gente tem conhecimento, né? O que você pode fazer sendo uma enfermeira anestesista aí? Você faz anestesia geral, você faz hack, você faz tudo, você não pode fazer alguma coisa? Como que é isso? Então, assim, as diretrizes do enfermeiro anestesista e do médico anestesista são são as mesmas diretrizes. Tudo que um médico faz, o enfermeiro também pode fazer. Tá? Só que depende do lugar onde tu tá. Por exemplo, agora eu trabalho num hospital universitário, então a gente tem especialidade, tem residência de tudo quanto é especialidade, incluindo residência em anestesia. Então, no hospital onde eu trabalho, a gente não faz obstetrícia, porque os residentes eles precisam dos números de obstetrícia. A gente não faz cirurgia cardíaca pelo mesmo motivo. No meu emprego anterior, logo que eu me formei,
eu estava no time de obstetrícia e eu estava no time de cirurgia de cardiovascular. Então depende muito de onde tu tá. Mas não tem diferença entre um e outro, tá? Daí tem alguns estados, dos 50 estados dos Estados Unidos, de 7 deles, o enfermeiro anestesista ele pode trabalhar sem supervisão médica. Quando eu falo supervisão, significa que o médico tem que assinar junto o prontuário para fins do plano de saúde reembolsar o Não é que você precisa perguntar para ele sobre o que você está fazendo, é só uma questão burocrática. Sim, então eu vou dar um exemplo meu. No Texas, é um dos estados que eles exigem supervisão. A supervisão não precisa nem ser de um médico anestesiologista, pode ser do próprio cirurgião. O próprio assinar para o plano reembolsar, pagar o hospital, basicamente. Mas você pode fazer absolutamente tudo que se você chegasse aqui no Brasil e não tivesse a questão de legislação aqui do Brasil, você poderia fazer absolutamente qualquer cirurgia, qualquer procedimento que um médico faz. Provavelmente eu tô enferrujada para obstetrícia, porque faz 8 anos que eu não faço. Mas fora isso, tudo. Nossa, é lindo. Quando você começou a falar, começou a subir um monte de coraçãozinho, assim, que eu acho que as pessoas falam, meu Deus, como eu não sabia disso, como é que uma enfermeira que saiu daqui, que tinha um Corém, chegou numa situação dessa, que você tem essa autonomia, é linda. Obstetrícia, por exemplo, que é a tua área, quando eu trabalhava com obstetrícia, eu meio que fiquei com um trauma, né? Porque eu trabalhava com camelo. Eu fazia, às vezes, 5 cesarianos numa noite, colocava umas 5 a 7 epidurais. Então, produção. Aí a gente dividia. Se eu tava fazendo cesariana, ele ia fazer a epidural. Se tava na epidural, ia pra cesariana. E assim ia, sabe? É muito lindo isso. Seu som falhou um pouquinho. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Tá. É muito lindo ver você falando isso. Eu acho que você provavelmente já está acostumada, né? Porque você nunca trabalhou aqui. Não. Né? Então, assim, você já acostumou com isso, é uma coisa natural para ti. Mas quando eu vejo você falando, eu creio que seja a mesma impressão das outras pessoas, falar, cara, que mundo é esse, que Brasil é esse que a gente vive, onde a gente é tão desvalorizado, massacrado. E aí a gente pode alcançar lugares assim tão especiais, de empoderamento mesmo, de saber que eu sou profissional, eu estudei, eu não sou menos do que outro profissional. Porque embora isso seja um discurso muito falado aqui no Brasil, na prática a gente sabe que não é assim. É muito triste, a gente fala, não, somos uma equipe multidisciplinar, mas na hora H não tem essa, né? Quem pode mais, quem manda mesmo e acabou. Então é fascinante, eu achei assim, quando eu descobri isso, falei, uau, é esse mundo que eu quero viver. Aí eu queria te perguntar assim, mercado de trabalho no geral, como que é o mercado? Principalmente em algumas áreas. Deu uma travadinha aqui, eu não sei se é a Chan. Okay. Não, nada pra mim. Tá me ouvindo? Eu tô. Voltou pra ti, tá bom? Se der alguma travada, o pessoal pode falar aí pra gente, tá? E as perguntinhas que vocês estão colocando na caixinha, eu vou no final dar aquela voltada, pra gente não perder nada. Então, o mercado de trabalho para os enfermeiros aí, o que eu imagino é que a demanda seja, que a necessidade seja muito grande, principalmente para enfermeiros com mais qualificação, porque acaba que vai afunilando, né? Muitos enfermeiros regulares, aí alguns certificados, aí menos com mestrado e menos ainda com doutorado. Você acha que existe enfermeiro desempregado nos Estados Unidos? Como é isso? Hoje em dia, depende. Eu não vou dizer que existe enfermeiro que perdeu a licença por algum motivo, né? Só se o cara for ruim, né? Se ele buscou... Tem algum erro, sei lá. Porque assim, hoje em dia, aqui com o COVID, independente da tua especialidade, que a gente está... A carência de enfermeiros nos Estados Unidos é de anos, né? Só agravou, né? A gente está com uma carência de enfermeiro anestesista aqui que eu nunca tinha visto. Nos meus 8 anos, nunca tinha ouvido falar.
E então a gente sempre fala, se tu tiver pulso e tiver uma licença, tu pode trabalhar, é o que a gente precisa. Então, assim, é impressionante. Tanto para enfermagem geral quanto para enfermagem especializada, o mercado tá uma loucura hoje em dia, assim. E aqui muita gente trabalha em 2 empregos, né? Normal, isso é comum. Você acha que aí é comum? Como que você vê isso? Qual é a jornada dos enfermeiros assim? As pessoas trabalham 3 plantões por semana ou trabalham todos os dias? Como é isso? Então, assim, o enfermeiro, eu como anestesista, eu trabalho 40 horas por semana, porém não existe limite. Se eu quiser trabalhar 80 por semana, eu posso trabalhar. Não existe limite de horas. Mas para te ser considerado full time, tu trabalha para anestesia 40 horas. Quando eu era enfermeira do UTI, eu fazia 3 plantões de 12. Então, para ser full time, eu trabalhava 36 horas, mas de novo, não tem limite. Se tu quiser, nos teus 4 dias de folga, trabalhar todos os dias e tiver necessidade. Você pode trabalhar em 2 instituições diferentes, por exemplo, ou fazer hora extra no seu hospital? Pois é, mas eu acho assim, a diferença aqui é a seguinte, não vale a pena, porque como a maioria dos lugares sempre precisa de ajuda, sempre precisa de gente extra, vale muito mais a pena tu trabalhar extra no teu trabalho para te ganhar hora extra, porque tu ganha daí... Você ganha mais por hora, né? Ganha 1,5 por hora daí. Basicamente, tu ganha 50% a mais por hora. Então, vale muito mais a pena tu trabalhar hora extra no teu trabalho do que tu... Sabe? Entendi. Aí tem a opção de ser travel nurse. E travel nurse ganha muito mais do que o enfermeiro normal. Do que o enfermeiro de unidade do hospital. E o problema é que tu pipoca, né? Tu fica 3 meses. Você tem que ter disponibilidade, né? Você vai cada hora para um lugar. Para quem tem família, eu já acho que não é uma opção, mas para quem é solteiro e tal, é uma opção boa. Pelo menos no início. Legal, e até que a pessoa vai ficar mais versátil trabalhando em vários lugares diferentes, aprende diferentes realidades, porque cada hospital é um mundo diferente, né? Ainda que existam protocolos universais, mas a gente sabe que no dia a dia tem coisas diferentes, né? Eu queria te perguntar uma coisa também, que não é o seu caso, porque está na cara aí que você é uma menina jovem, embora você seja muito experiente, mas como é o caso de pessoas com mais idade? Porque eu recebo muita pergunta assim, ai, Angélica, mas eu já tenho 40 e pouco, como que eu vou para o Brasil? 40 e pouco aqui como eu vou para os Estados Unidos, 40 e pouco no Brasil já é considerado meio velho. Então, como que é isso aí? Acalma o coração do povo. Não tem... Eu tenho anestesistas que... Eu sou chefe da anestesia do onde eu trabalho. Então, eu tenho anestesistas que trabalham para mim que têm 70 anos e estão trabalhando, sabe? Não tem essa, não existe, né? Tipo, você ser mais velho, não, você não tá servindo, você tá velho, você tá cansado. Não, e lembra que na área médica, na área de saúde, tipo, o meu marido ele é de tecnologia e na área dele realmente, se tu é uma pessoa mais velha, tu acaba perdendo lugar para um mais jovem. Na área médica, não. Quanto mais velho tu valorizado. Exatamente, tu é muito respeitado, porque, claro... Porque tu tem experiência? E tu tem que se atualizar, óbvio, tu não pode ter ficado lá nos anos 80, né? Mas tu é... Todo mundo te admira por tu ser mais velho, porque eles sabem, tu é uma enciclopédia de perna, né, caminhando. Já viveu muita coisa. Tudo depende... se tu for mais velho, tu tem filho adulto, tu vai conseguir ficar longe dos teus filhos adultos, se os filhos ficarem no Brasil. Porque, assim, depende da sua disponibilidade, né? Exatamente. Porque assim, quando eu mudei pra cá, o primeiro ano, a parte mais difícil pra mim foi ficar longe da minha família. Eu já fazia anos que eu não morava mais em casa com os meus pais, mas eu morava perto, era 3 horas eu estava em casa. Então, assim, é uma coisa que tu tem que levar em consideração, principalmente se já tem filho, né? Porque eu não imagino ficando longe dos filhos, assim, tão longe. Mas a idade do filho, não. Entendeu? Então pode chegar, se quiser trabalhar, vai ter trabalho. A Mari está perguntando, a Mari é enfermeira de bloco cirúrgico, trabalhei com ela. É uma menina super experiente aí, vai estar no meio dos anestesistas, que ela vai trabalhar dentro do cirúrgico, né? E ela está perguntando aqui, tem diferença do salário do enfermeiro anestesista e do médico anestesista?
Claro. Não, enfermeiro. Até porque o curso de medicina também investe mais dinheiro, né? Automaticamente a pessoa precisa ser remunerada proporcionalmente, é isso? Não existe o que tu faça que vai mudar a prática de enfermagem, vai tornar a prática de enfermagem a mesma de medicina. Apesar de todos esses benefícios e essa igualdade entre as duas profissões, infelizmente, o healthcare, ainda assim, ele é, não diria governado, mas ele é centrado na área médica. Não tem como a gente esconder ou fingir. E tudo bem também, né? Eu acho que a gente não precisa, assim, ter não é o caso da Mari, que eu a conheço, eu sei que não é isso. Ela tem muitos amigos médicos e lida muito bem com essa situação aqui no Brasil. Então, para ela, eu acho que ela vai tirar de letra lá. Mas, assim, tem que ser a mesma coisa. Segue a sua vida, sabe? Ganha seu dinheiro e... Entre os anestesistas é um assunto bem sensível, porque é uma coisa que as pessoas se irritam muito, tipo, poxa vida, por que ele ganha mais que eu se a gente faz a mesma coisa? E o hospital ganha a mesma coisa. Então é um assunto bem, sabe, é um assunto delicado. Normal, faz parte. Por isso que a gente falou que não é que aí é o paraíso, que todas as coisas são perfeitas. Tem os desafios também, né? Só que a gente tem que olhar para as nossas melhorias saindo daqui, indo para aí, né? E aos poucos a gente vai compreendendo como que funcionam as relações, as coisinhas, né, do dia a dia. Curiosidade, aqui nos Estados Unidos a anestesia ela começou com a enfermagem. Isso que é bem interessante. Então era assim, o cirurgião ele tinha o seu enfermeiro anestesista que trabalhava com ele só. Só que daí, depois de anos e anos, a classe médica ela começou a ver que aquela área era uma área lucrativa. E daí eles resolveram, opa, que eu quer também. Então, vou também. É a picuinha, tem uma picuinha aqui entre enfermeiro e médico. Histórico, né? É histórico, bem lá. Então, enfim. Aceita, vamos seguir em frente, vamos estudar, ganhar nosso dinheiro e vamos embora. E outra pergunta também é a respeito de como que as pessoas que já trabalham aí recebem os enfermeiros estrangeiros que estão chegando. Você já teve essa oportunidade? Você foi recebido em algum momento, né? Mas você já teve a oportunidade de receber alguém como nós que estamos indo? Assim, como que é essa expectativa? Eu tenho. Não, recém-chegado não, mas eles são. Tipo, onde eu tava, quando eu vim, era uma cidade pequena, e apesar de tinha bastante médico, residente, estrangeiro, tinha brasileiros que já trabalhavam lá, mas eu lembro que quando eu chegava na unidade, eu trabalhava de plantão noturno, estava eu chegava, os pacientes, a família dos pacientes, todo mundo já sabia que a enfermeira deles era brasileira. Então, é uma receptividade muito grande, sabe? E assim, eu nunca trabalhei com alguém estrangeiro que estivesse começando, porém, só pelo fato quando eu tenho alguém que é recém-formado em anestesia, por exemplo, eu trato como se fosse meu filho, sabe? Eu carrego no colo, assim. Então, mas você acha que isso é uma prática comum ou você que já tem esse coraçãozão aí? Eu acredito que sim. Eu nunca tive preconceito nenhum por ser brasileira, por ser estrangeira, na minha unidade, bem pelo contrário. Eu sempre fui muito, muito, muito bem recebida por isso, sabe? Eu nunca, no trabalho, isso nunca foi um problema. Que eu vejo assim que a gente tem vários receios, né? Medos de várias coisas, de ter, como eu te falei, da idade, de ser estrangeiro, do sotaque, tudo. E conforme você vai falando, a gente vê que isso tudo é muito menor do que o monstro que a gente pinta, né? Claro que em algum momento pode ter algum desconforto com uma certa pessoa ali, mas não é uma coisa comum, né? Que é muito mais natural e as coisas fluem muito mais tranquilas do que a gente daqui fica já conjecturando. Queria que você falasse um pouquinho de como é a cultura de respeito aí com o profissional enfermeiro,
né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, também a cultura, as pessoas mal sabem a diferença entre um enfermeiro graduado e um técnico de enfermagem, um auxiliar, é tudo a mesma coisa, tudo misturado. E ainda hoje em dia você ouve assim, mas você é enfermeira padrão? Ainda se pergunta isso, né? Então, como que é aí o respeito da população? Eu sei que o enfermeiro tem não é um status, mas assim, uma credibilidade, né? Como que você vê isso? Então, para começar aqui, a gente tem técnico de enfermagem também. A população em geral, ela vai ver todos esses como enfermeiro. É bem parecido com o Brasil. Mas eles não vão te respeitar menos por acharem que talvez tu seja uma técnica. Porque é todo muda a sigla, porque tem o CNA, que é o técnico, o LPN, que é um técnico que faz um curso um pouco mais longo, tem o RN, que tem 2 anos, o Associate Degree, e tem o RN, que tem o mesmo nome, que tem o Bachelor, que tem 4 anos, mas a população, em geral, geralmente eles se apresentam como enfermeiro, entende? Mas eu não acho que tenha preconceito ou desrespeito. Como eu falei, principalmente agora com o COVID, eu acho que a enfermagem, em geral, ela ganhou uma posição de destaque, sabe? Porque toda vez que a gente tem uma onda nova de COVID aqui, tipo, nós, por exemplo, somos anestesistas, estamos lá no bloco, só que quando tem a onda que eles precisam da gente, fecha o bloco e a gente volta lá para beira do leito, para as nossas origens, sabe? E eu acho assim, que a população em geral e a administração hospitalar, eles viram que o hospital não vive sem, sabe? E eu não tô falando... As colunas, né? Tô falando enfermeiro bedside. A enfermagem acabou ganhando um destaque muito grande, sabe? Se tem uma coisa boa em relação à pandemia, eu acho que é isso, sabe? Uma valorização ainda maior do que já existia, né? Mas eles conseguiram enxergar realmente que sem a enfermagem a coisa não anda. Aqui a gente já sabe que é assim, né? Mas eu creio que nos Estados Unidos, pelo que eu vejo dos depoimentos, como você está falando assim, que a gente consegue ser ainda mais valorizado, tem uma credibilidade. Quando você fala assim, eu sou um enfermeiro, como você falou, todos se apresentam como enfermeiro, mas é uma classe, eles falam, uau, você é um enfermeiro. Aqui você fala, eu sou enfermeiro? Por que você não foi médico? Às vezes a gente tem que ouvir isso. Mas é uma coisa que tem que pensar em ti também, tipo, agora voltando à história do pobre. Quando a gente vai, agora em agosto, teve o variante Delta, as cirurgias foram canceladas, só tinha centro de emergência, e a gente enfermeiros anestesistas e a gente médico, fomos para UTI, só que lá a gente fazia de tudo. Eu tirava lixo, eu entubava o paciente, Cuidado integral, né? Eu ajudava a virar o paciente e os meus colegas médicos faziam isso também. Então, isso tem que ter essa mentalidade, sabe? Que não é só o médico que tem que ter respeito, o enfermeiro também, quando precisa, ele tem que fazer o que é necessário, sabe? E é uma diferença bem grande da prática de enfermagem aí no Brasil e aqui. Porque no Brasil, tu é o chefe da unidade. Tu meio que tá ali managing a tua equipe, né? Aqui não, aqui tu vai pro bedside mesmo, tu vai trocar fralda, tu vai, mesmo independente de onde que tu estiver. Inclusive eu, às vezes, tem que estar sujo, eu vou ajudar a limpar. Então é isso isso é uma diferença grande, eu acho, para um enfermeiro que vem do Brasil. Porque aqui a prática de enfermagem e de técnico é meio que se mistura ao que a gente tem no Brasil. E não tem problema, sabe? Então é uma coisa que as pessoas têm que estar preparadas. Na UTI, por exemplo, eu tinha 2 pacientes por turno e eu trabalhava de noite, então o banho era comigo. Eu tinha um técnico que ia me ajudar no banho, mas era eu que dava o banho.
ter um auxílio de alguém. Então, é uma mentalidade que tem que mudar para o enfermeiro também que está vindo. Eu creio que aqui a gente tem essa dificuldade porque a gente é muito sobrecarregado com funções administrativas. Que muitos enfermeiros gostariam realmente de estar fazendo cuidado pessoal com o paciente, mas são impedidos diante da demanda de coisas que a gente tem que entregar e que, no caso, são prioridades, porque a instituição coloca assim. E aí acaba que te inviabiliza, né, esse cuidado, porque quem faz enfermagem vai entender depois as questões administrativas. Quando você fala assim, vou fazer enfermagem, você quer cuidar da pessoa, você quer estar ali, né, pôr a mão, fazer os procedimentos, mas infelizmente a gente acaba sendo desviado do nosso foco para atender a demanda da instituição que a gente trabalha, né? Então, eu creio que tem... E aí, infelizmente, às vezes as pessoas realmente se afastam e desistem, né? Mas muitos enfermeiros também aqui, mesmo diante de toda essa demanda burocrática, gostam muito e vão atrás e fazem com gosto, porque é aquilo que realiza, é aquele refresh do momento caótico, é quando você está fazendo aquilo que você gosta, independente se a função, às vezes, fisicamente é mais pesada, né? Eu queria também que você falasse, assim, para o pessoal sobre qualidade de vida nos Estados Unidos. A gente sabe que tem muitas nuances, muitos aspectos, mas, assim, que você destacasse algo que você, quando você chegou aí, você ficou impactada em relação ao que você conhecia vivendo no Brasil, e para que as pessoas não tenham... Muita gente faz o processo e vai para aí pela primeira vez para trabalhar, nunca pisou aí a passeio. Então, a pessoa vai numa coisa meio escura, né? Do que o outro falou a respeito. Então, assim, para que as pessoas tenham mais confiança no país, o que você acha que é uma coisa assim que realmente enche os olhos do brasileiro, que faz toda a diferença vivendo aí, que a gente não tem aqui? Depende muito do lugar que tu tá indo. Onde eu tô agora, no Texas, é muito receptivo. É meio parecido com o brasileiro, assim, porque eu acho que é muito latino. Mas essa história de que o americano é frio, não é que o americano é frio, é aquele choque cultural. O brasileiro ele é muito de encostar, de pegar, e o americano não. Tipo, ele tem muito espaço, mas não é porque ele é frio, é a cultura. E eu sempre digo assim, quando como brasileiro, como estrangeiro, tá vindo pra cá, tu tem que pensar que tu que tem que se inserir na cultura deles, e não o contrário. Então, assim, nunca achei que fossem frios. Eles são mais frios que a gente, porque é uma cultura diferente, mas eles são super receptivos, são super simpáticos, eles tentam te ajudar. Inclusive, quando eles notam que não sabem inglês direito, eles tentam te ajudar, eles tentam entender, eles dão jeito. Mas, para mim, eu acho que a diferença mais importante aqui é, sem dúvida nenhuma, o fato de tu, tipo, casas não serem cercadas, o pátio é aberto, a porta da frente da minha casa é a 3 metros da rua. O correio chega, ele deixa o pacote, a caixa que eu comprei no Amazon na minha porta, 3 dias ele pega, sabe? Isso é... Eu saio assim... Você vive numa outra vibe, né? Porque aqui a gente fica alerta o tempo todo, né? Tá andando de carro, tá alerta, tá em casa, tranca a porta, não sei o quê. Você tem medo do seu vizinho, às vezes. É uma pressão. Sim. Acontece, tu deixar teu carro ali pra fora, com a porta aberta, acontece eles roubarem. Mas eles ninguém vai arrombar. Não vou dizer ninguém. Não é comum arrombarem o teu carro. Não é comum um assalto ou coisa parecida. Se tu deixar tua bolsa em algum lugar, talvez alguém leve, entende? Mas é muito incomum. Às vezes a gente esquece a porta da garagem aberta. Nada, ninguém mexe, ninguém entra, não acontece nada, sabe? Então, eu acho assim, essa é o impacto maior. E é a segurança, é tu poder deixar pra escola, assim, né? E vai dar bem, sabe? Esse é a vantagem maior. Tem gente até rindo aqui, a Pri, porque a gente vive numa vida tão louca aqui, né? E ainda com essas novidades do Pix, se você fica vendo jornal aqui, você fica bem louco, você nem sai de casa. Então, saber que existe uma realidade diferente
traz uma esperança, né? Criar os filhos numa realidade diferente. E outra coisa aqui, a tua palavra, ela vale, a tua palavra sabe, vale muito. Se tu comprar alguma coisa e não entregarem na tua casa, e tu ligar para a loja ou mandar um e-mail dizendo, olha, tá dizendo que recebeu, que eu recebi, mas eu não recebi. Eles te mandam outro, eles não vão questionar se tu recebeu, se não recebeu, sabe? E é isso mesmo, é a segurança, tem que falar todo o resto, o trânsito é mais tranquilo, o povo é mais... Aqui no Texas não é tão tranquilo, mas em alguns lugares é mais tranquilo, o povo é mais educado no trânsito. E é importante essa história que eu falei que o americano gosta de ter seu espaço, e quando tu mora aqui um tempo, tu vira meio que assim. E quando eu vou pro Brasil agora, mesmo antes do COVID, quando tu tá no aeroporto, que as pessoas começam a chegar na fila, começam a ficar pertinho, fica meio nervosa, assim, tipo, nem tá tão perto. Então tu se acostuma, sabe, com isso. Mas é isso, segurança sem dúvida. Ah, que coisa boa. Segurança, eu acho que é a primeira coisa que nós mudaríamos aqui no nosso dia a dia, né? Se perguntar, o que você gostaria de mudar na sua vida aí? Segurança, porque, meu Deus, é terrível. Xan, a gente está falando aqui quase 1h20, eu poderia ficar falando com você aqui muito mais, porque conforme a gente vai conversando, vão surgindo outras ideias, enfim, outras questões, mas eu quero responder as perguntas das pessoas aqui, que são perguntas direcionadas para a sua profissão, né? E eu creio que a gente pode ter outros momentos aí para discutir mais, é muito bom falar com quem já está aí. Uma pergunta é, o seu hospital, ele faz processo de sponsor, ele contrata enfermeiros de fora? Então, não contratava, porém, faz 1 mês e pouquinho, 2 meses, eu acho, uns 2 meses que eles começaram. Então, eles fizeram a parceria com uma agência, mas é direto, eles contratam direto, basicamente a agência acha alguém para eles e o hospital paga a agência. Não adianta procurar o hospital, você tem que entrar nessas agências recrutadoras, como eu fiz, como todo mundo faz, e aí ver as vagas que dá match, né? Com o que você tem para oferecer com a vaga que tem disponível. Tem uma pergunta... Pode falar. O ele tá precisando agora, eles estão contratando internacionais para UTI, para qualquer emergência. Então, essas são as especialidades que eles estão precisando mais, que eles estão pegando internacionais. Uma das perguntas foi, deixa eu ver o nome do menino aqui, Maiton. Não, desculpa, aqui a pergunta. G. Mendes Vet, perguntando se trabalhando em UTI aqui no Brasil tem a oportunidade de trabalhar aí nos Estados Unidos. Sim, qualquer especialidade você tem a possibilidade, desde que tenha uma vaga aberta na sua especialidade e eles se interessem por você. Por exemplo, a vaga aberta é de UTI. Tem 5 candidatos prontos ali, você é um deles. Se você for melhor do que os 5 ali, então tem. Eu sou enfermeira obstetra, consegui uma vaga na minha área, mas tem que ficar sempre com a mente aberta de repente ir para uma outra área, né? Recomeçar. É uma possibilidade. Sem dúvida. Talvez quando tu quer, tu, por exemplo, talvez tu tivesse que vir e trabalhar na UTI, sei lá. Mas é temporário, tu não precisa ficar lá para sempre, sabe? Não é? O importante é ir, né? Sério. Então... A Gabi está perguntando... Desculpa. A Gabi está perguntando, quero fazer mestrado ou doutorado para Nurse Practitioner. O que você acha? É uma boa, baseado no que você vê no seu dia a dia? Sem dúvida, é uma ótima área. E, de novo, tem a flexibilidade de horário, geralmente, dependendo de onde tu trabalhar. Se tu trabalhar em algum consultório, ou se tu tiver teu consultório, trabalhar em algum consultório médico, os horários são mais tranquilos, geralmente das 8 às 5. Uhum. Mas ter uma vivência antes também pode colaborar, né, Xan? Uhum. Uma vivência hospitalar, tudo para pegar experiência, para pegar bagagem, né? Eu não aconselharia direto do Brasil para começar. Eu acho que... Porque é diferente aqui, é diferente. Eu acho que... Tem que conhecer o público, conhecer como funciona o esquema de saúde aí, né?
E eu até não sei para nurse practitioner como é que é os requerimentos para entrar no mestrado. Eu não sei como anestesia que tem que ter experiência. Eu tô por fora do nurse practitioner, mas talvez eles exijam experiência aqui também. Não sei. Outra pergunta: artigos publicados faz alguma diferença? Artigos publicados têm alguma importância para a pós-graduação? Você precisou ter artigos, alguma coisa assim? Faria diferença? Não. Não sei se faria. Eu não precisei ter. Não foi uma exigência, né? Não. Porque assim, o fato de tu ter. Eu acho assim, não ia machucar, né? Mal não ia fazer. Mas não é uma exigência, porque como depende da área que tu tá, mas tipo, anestesia, como uma pós-graduação prática, eles não se importam muito da tua experiência acadêmica, eles só querem. A experiência acadêmica deles só importa para saber se tu vai conseguir passar pelo programa, tu vai conseguir sobreviver ao programa, passar nas provas. Porque não tem. O intuito não é que tu vá para dar aula, né? O intuito é que tu vá para prática. Então, eu acho assim, mal não deve fazer, mas não é uma exigência. A Mari está perguntando: para ser first assistant, tem que ser nurse practitioner? Ou tem que ser nurse practitioner, ou tem que ser physician assistant, que é um outro mestrado. Que tu não precisa de enfermeiro para fazer. Qualquer um mestrado que é um assistente médico. Mas tem que ser ou um ou outro. Maravilha, tem mais umas. A gente está quase concluindo. Moro na Califórnia. Não, CA é Califórnia? Olha eu sem saber a sigla. CA é Califórnia? É, né? Eu deduzi. Moro na Califórnia e estou em processo de validação. Tenho muita vontade de fazer anestesia, mas tenho receio de, primeiro, as matérias difíceis da universidade, como bioquímica e farmaco. Segundo, os procedimentos invasivos são de responsabilidade do médico, como pressão arterial média, catéter central, intubação. Eu já imaginava. É tudo nosso. Mas tu não vai, de novo, tu vai ficar 3 anos se preparando para isso. Tu não vai chegar no primeiro dia, tá? Vai aí entubar esse paciente. Vou entubar alguém. Não dá, né? Mas sabe que tem gente que pensa, quando eu falo que enfermeira, que enfermeira, anestesista, que pode ser enfermeira, tem pessoas que pensam que eu me formei um dia, no dia seguinte eu estou fazendo anestesia. Não, é tão simples. Não, meu Deus. Tu não precisa ter medo nenhum, porque tu tem horas e horas e horas e horas e horas de treinamento. E as disciplinas são difíceis, tipo, bioquímica, mas não é impossível. Vai ter que estudar, né, basicamente, mas não é impossível, não. Tem uma outra pergunta aqui sobre NCLEX, ATT. Aí eu vou pedir para a pessoa perguntar depois nos comentários, porque o Marlon que é bom de responder esses detalhes aí de processo, aí eu vou pedir a ajuda dos universitários. Porque tem detalhes do processo, porque eu só vivi o meu processo, né? Cada um vive o seu. E principalmente o Marlon, que ele ajuda muita gente, ele tem um conhecimento muito mais amplo. Então, nesses casos, ele pode dar uma orientação melhor, né? E está perguntando se o PIC é um enfermeiro anestesista que funciona. Não, a gente aqui tem, qualquer enfermeiro pode ser treinado e fazer parte da equipe do PIC Line. Pode ser um enfermeiro anestesista, até pode, mas eles não vão usar um enfermeiro anestesista para trabalhar no time de PIC Line. Pode ser qualquer enfermeiro. Tu vai ter um treinamento. Aqui no Brasil também a gente pode fazer um curso de PIC. Então, não é uma coisa que médico ou nurse practitioner ou... Entendi. Bom, as perguntas direcionadas a gente conseguiu responder. Aí eu queria, assim, para a gente fechar, se tem algum ponto negativo que você falou, tudo aqui é bom, mas isso aqui não é legal. Se você se deparou em algum momento com algo assim, para que a gente também possa ir preparado, né? Porque já se sabe que não é um mundo encantado. Se existe alguma coisa relevante que a gente precise, olha, isso aqui vocês têm que tomar um cuidado, ou isso aqui não é legal,
isso aqui é uma falha, enfim, só para a gente poder colocar os dois lados, né? Senão a gente fica pintando o mundo ideal. Não, assim, eu acho assim, como eu falei, a parte mais difícil, a parte que é a distância da família, principalmente com o COVID, a incerteza de saber quando é que a gente ia poder ver a família. Agora tá mais tranquilo, porque a gente já foi pro Brasil, já vieram, enfim. Mas com a pandemia a gente notou como foi que a gente realmente viu como é complicado estar longe da família. Assim. E se acontece alguma coisa, está longe. Outra coisa é a tua cultura. Dependendo do que tu tiver, tu não vai ter comida brasileira, não vai ter comida brasileira. O clima, tu está num lugar frio, é terrível, é horrível. Eu morei em Messoro, então é muito ruim mesmo. Serviço é tudo muito caro aqui. Então, unha... Meninas, aprendam a fazer as próprias unhas. Tudo que for caro. O que mais? Na verdade, é caro porque é valorizado, né? É uma cultura diferente, é um olhar diferente, né? A pessoa que limpa a nossa casa, ela é valorizada pelo serviço dela, pelas horas que ela está trabalhando, né? Diferente aqui que culturalmente parece que as pessoas têm menos valor, então elas devem ganhar menos, bem menos, né? Então eu vejo isso como um benefício para o todo, né? Uma coisa bem importante aqui é qualquer trabalho é trabalho. Se tu trabalha de garçonete do McDonald's ou se tu trabalha de chefe do McDonald's, é a mesma coisa. O trabalho é digno, não importa qual, sabe? Não importa como tu ganha, trabalho é trabalho. Vê isso muito com os adolescentes que vão trabalhar muito jovens para ter o próprio dinheiro. É muito valorizado, né? E para a gente encerrar, que você faça um convite para quem está preocupado, desmotivado, está com medo desse processo, que você, como você está aí, você tem anos de experiência, fazer um convite para que essas pessoas realmente se motivem, que existe muito mais do que a gente consegue ver. O fato da gente aqui no Brasil não conhecer essa realidade não quer dizer que ela não exista. E a gente está aqui justamente para mostrar, né? Exatamente. Então, eu acho assim, que não é para todo mundo, tipo, não é aquela história, tem que ir para um lugar que ofereça mais oportunidades. Não é assim, não é para todo mundo e tá tudo bem. Assim, tá? Não é porque a oportunidade tá tem que ir. Mas eu acho assim, se é uma coisa que tu tem vontade, se te interessa, se tu tá cansado da violência que a gente sabe que tem no Brasil, respeito com a profissão, tudo isso, se tu quer dar um futuro para os teus filhos com mais segurança, mais estrutura, corre atrás. É difícil, vai demorar, vai ser caro, mas o tempo vai passar de qualquer maneira. Vai levar 2 anos, pode levar 2 anos, mas os 2 anos vão passar de qualquer maneira. Tu vai ter que juntar uma grana, vai. Talvez tu perca um pouco, talvez uma etapa não dê certo, tu tenha que reaplicar e gastar mais dinheiro. Sim, mas graças a Deus a gente tem saúde, a gente trabalha, tenta de novo. Assim. Se cair, levanta. Não fica na primeira pedra que tu tropeçar, cai e fica ali. Não, tu levanta e vai. E sempre, sempre, sempre. Eu sempre falo isso, vou falar de novo. Não se concentra no processo, mas sim mira lá na meta, no teu objetivo final e não no processo final. Não vai ser fácil, eu não vou dizer que vai ser fácil, porque não vai ser. Eu sempre digo que o processo de validação de diploma é um processo simples, porque tu tem todos os passos que têm que ser feitos. Porém, ele não é um processo fácil, é um processo difícil, é dolorido e tem toda a pressão psicológica. Não é fácil, mas assim, se tem uma pessoa que conseguiu, tu também pode. Todo mundo é capaz. É só tu ter força de vontade e correr atrás mesmo. Ai, obrigada. Eu amei te conhecer. Quando eu vi você pela primeira vez, assim, olhei sua rede social, falei, cara, que menina incrível, onde ela chegou, né? Eu queria muito poder trazer isso, porque realmente é fantástico. Tipo, parece que você é uma super heroína dentro do que a gente vive aqui, porque você tem se colocou na posição muito diferente. Se colocou porque você correu atrás, você foi lá e conquistou isso. Então, é admirável, é lindo. E você mostrar pra gente que qualquer um de nós, se nos dedicarmos,
se realmente for o nosso objetivo, a gente pode chegar onde a gente quiser, né? Seja anestesista, midwife, nurse practitioner, ou se for um enfermeiro bedside ali regular, regular assim no sentido de ter só a graduação e não quero mais estudar, não quero, tudo bem. Cara, tu vai ter uma vida incrível também, vai ter uma oportunidade muito linda de conhecer coisas novas, né? Então, quando eu vi, eu falei, eu preciso trazer a Chandelle aqui para mostrar essa oportunidade, realmente. Eu estou muito feliz, muito grata. E é bem isso, é por isso que eu tenho meu Instagram, é bem isso, é para ir lá e mostrar que dá para chegar onde tu quiser. Se eu conseguir, todo mundo chega, sabe? Talvez seja difícil, mas foca e vai, que vai dar tudo certo. Então é isso, foi um prazer estar aqui com vocês. E no que eu puder ajudar, quem tiver dúvida, quiser me mandar direct, pode mandar o meu Instagram aberto, tá lá para vocês. A mesma coisa contigo, Angélica, se quiser que eu venha aqui para falar sobre, sei lá, o que, tá tudo bem. E é isso, eu tô aqui para ajudar vocês mesmo. Muitíssimo obrigada. Eu vou marcar a Chandelle na descrição do vídeo aqui da live, né? Porque a live vai ficar gravada. Muitas pessoas perguntaram aí no decorrer, que entraram no meio do caminho. Se tiverem perguntas específicas do processo de anestesia, é melhor que fale diretamente com você mesmo, porque você que tem esse conhecimento. Mas se quiserem também que a gente aborde um bate-papo sobre alguma coisa que ficou faltando, que a gente não foi capaz aqui de colocar claro, às vezes conversando passa alguma coisa, eu tô aqui para isso, a Chan já se colocou também. Foi muito especial te conhecer, trazer você aqui e saber de todo esse mundo aí que você vive. Que Deus te abençoe muito, viu? Quando eu chegar aí, que eu estiver pelas suas bandas, pode ter certeza que a gente vai se encontrar. Angélica, para onde é que tu tá vindo? Para que estado tu vem? Geórgia, cidade de Thomasville, pertinho de Tallahassee. Legal. E já sabe quando tu vai? Provavelmente, na melhor das hipóteses, em fevereiro, dependendo da entrevista, março. A gente não sabe. Essas coisas às vezes melhoram, às vezes pioram, né? Então, por aí. Logo, logo eu tô embarcando. Deus te abençoe também e que dê tudo certo na mudança e a gente vai se falando. Muitíssimo obrigada. Gente, muito obrigada. Tem 23 pessoas aqui, ó, que ficaram nesse bate-papo que foi longo, mas eu não tinha como não aproveitar essa chance, né? Foram muitos assuntos que foram surgindo, então muito obrigada a todos que vocês ficaram aí. Gente da minha família teve aí, muitos amigos queridos. A Rebeca já está convidada para vir também contar as coisas dela, que essa menina tem muita coisa para falar, me ajudou muito. Nesse processo a gente faz amigos, né? A gente cria conexões que vão para a vida. Então, eu sou muito privilegiada e você, eu tenho certeza que vai ser mais uma dessas pessoas. Obrigada, Chan. Obrigada mesmo. Obrigada. Beijo e tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.